Então, sejam bem-vindos a mais uma edição do Café para Acopar. Esta é uma iniciativa das empresas do Complexo Químico de Estarreja e antes de avançarmos, queria agradecer aos professores e à direção da Escola Secundária de Estarreja a sua colaboração e o seu empenho ativo nesta nossa iniciativa. Neste Café para Acopar temos hoje como convidada Helena Silva. A Helena é fundadora da Vintage for a Cause e empreendedora social e vem partilhar connosco, com todos vocês, a sua experiência na área do consumo sustentável, moda e consumo sustentável. E Helena, se calhar passava a palavra e pronto. Seja bem-vindo e obrigado. Obrigada eu pelo convite e olá a todos. Realmente é extraordinário chegar a uma escola secundária um dia de tarde em que estão a haver aulas e ver tanta gente inscrita voluntariamente, não é? Porque disseram-me que só vinha quem quer, num encontro sobre esta temática, porque de facto não é muito comum. E por isso os professores estão de parabéns e vocês também. O que é que vocês acham que é consumo responsável? Não é preciso uma definição muito clara. Consumir é quê? Um sinónimo, uma palavra sinónimo. Comprar, certo? Não está errado. Mais. Ninguém sabe, não é? Ninguém sabe o que é consumo responsável. Vocês, para se alimentar, têm que, para satisfazer necessidades como comer e vestir, têm que consumir, têm que comprar, têm que consumir, ok? Vamos fazer um exercício rápido, que é, durante 3 minutos no máximo, vocês vão ver uns junto dos outros, vão tentar encontrar uma etiqueta da vossa roupa e perceber qual é o país onde foi feita a vossa roupa. Eu já sei que me vão dizer, eu cortei a etiqueta, eu não tenho etiqueta, mas tentem o mais possível encontrar uma etiqueta e ver qual é o país de origem da vossa roupa. Já há países aqui neste grupo. Não dá para ver. Não tem nenhuma etiqueta? Isto é só um exercício para vocês perceberem que quando estamos a comprar roupa, e a roupa é aqui um bom símbolo ou um bom produto para pegarmos, é quase como estar a ler algo que não tem uma história muito definida. A maior parte da roupa que nós consumimos é feita em países por pessoas que nós desconhecemos. Quando chega cá a um preço muito baixo, significa que houve imensos intermediários, uma chamada cadeia de valor, que no fundo são os pontos de produção e intermediários que são necessários para fazer uma peça, e nós simplesmente compramos, usamos e descartamos sem ter isso em conta. Porque a verdade é que todo este percurso, todo este transporte tem um custo ambiental e social muito grande, para lá do custo financeiro, que é o único que nós atribuímos à roupa, porque estamos a pagar no país de recepção, não é? No país de distribuição. Há outros custos aqui que é muito importante ter em conta. Vocês acham o que é preciso para fazer um telemóvel? Inteligência. Inteligência, software, boa, mais. Hã? Vidro, mais. E as baterias? Plástico. Plástico. Alguém disse lítio? Porque, de facto, nós, ao longo do nosso desenvolvimento enquanto sociedade, fomos passando por fase. Por exemplo, na pré-história não era possível comprar telemóveis, certo? Mas existia consumo, porque as pessoas tinham que satisfazer as suas necessidades. Só que o consumo limitava-se àquilo que é chamado consumo para subsistência. As pessoas produziam, trocavam roupa e não faziam propriamente dividendo disso. Depois, o que é que aconteceu? Veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial veio introduzir uma mudança, uma revolução, como o próprio nome indica, em que se começa a criar produção em massa. O consumo deixou de ser só para vestir e comer e, no fundo, ter as necessidades básicas asseguradas, mas para, no fundo,
pertencer a um determinado grupo e pertencer a uma determinada classe. E, portanto, foi aumentando desde o pós-guerra e hoje mantém-se numa vertente mais digital, não é? Hoje em dia quase tudo pode ser comprado online e muito até por influência das redes sociais, do TikTok, mas também por causa dos problemas que isto tem gerado e que está associado a um modelo de desenvolvimento, não é? que é assenta em gerar riqueza rápida, produzir o mais possível, pelo mínimo de custo possível e descartar o mais possível, fez com que fossem nascendo alguns movimentos como o minimalismo, o slow living, a tendência zero waste. Vocês já ouviram falar nisto ou não? Que é ser um minimalista? Ninguém sabe. O que é que a palavra quer dizer? Se é minimalismo, é reduzir ao mínimo, ok? Significa ter uma vida muito como o essencial, uma casa com o mínimo de objetos possível, se calhar com maior qualidade, mas, no fundo, sair da loucura de ter que ter uma data de coisas que às vezes não satisfazem assim necessidades efetivas e tentar ter o essencial. Ou o slow living, que agora diz que é o viver de uma forma lenta, que é o tentar voltar a viver como os nossos avós, se calhar, os vossos avós se calhar já são muito, muito novos, mas é ter uma vida mais próxima daquilo que era o antigamente, de produzir a própria comida, no fundo de ter horários que são mais flexíveis, mais tempo para tratar de outras coisas que não sejam só o trabalho, ou até o zero waste, que é um bocadinho mais radical, mas é evitar todo tipo de descartáveis, como os plásticos e o papel, ok? Portanto, há aqui uma evolução ao longo da história e há um contexto para hoje em dia se falar de consumo responsável. Porquê? Porque passou-se da subsistência para um modelo de produção absolutamente massivo que, de facto, está a gerar alguns impactos sociais e ambientais e que, no fundo, assenta na chamada economia linear, que é uma economia onde se extraem muitos recursos naturais, produzem-se muitos produtos, vende-se o mais possível, descarta-se e volta-se a repetir sem integrar, ou seja, sem integrar aquilo que é descartado na própria cadeia de valor ou voltar a reutilizar aquilo que é descartado como matéria-prima. E que, no fundo, afeta várias áreas, vários setores. No que diz respeito à roupa, acredito que vocês já vão vendo na televisão e até nas redes sociais que há um grande descarte de roupa. Porquê? Porque ela é muito barata, vem de todos os cantos do mundo e está acessível com um clique. Portanto, a cada segundo que nós estamos a falar, despeja-se um caminhão, que são 2,6 toneladas de roupa. E eu estou-vos a dizer isto, eu só estou a imaginar um caminhão, e eu devo ter durado 30 segundos, são 30 caminhões. Isto até é difícil de imaginar a acontecer, mas há uma coisa que é certa. Isto é um problema que tem uma dimensão gigante. Mas não é só na roupa que isto acontece e não é só no mundo, é em Portugal. Também há uma grande quantidade de roupa que é deitada fora, são 200 mil toneladas de roupa, mas o que é preocupante, para além deste facto, é que é só 1% que está a ser reciclado. Mas no que diz respeito ao setor da alimentação, a coisa não é muito diferente. Nós deitamos imensa comida fora, e eu acho que isto é algo que vocês têm conhecimento, nem que seja por observação, mas os dados a nível mundial são muito preocupantes. Porquê? Porque a comida desperdiçada todos os anos daria para alimentar 1,26 bilhões de pessoas no mundo. Portanto, estamos a falar, roupa e comida são bens essenciais. Mas um terceiro tipo de produto que começa a ser igualmente preocupante são os eletrónicos. Há um conceito que, no fundo, alimenta esta economia linear, este modelo de produção e consumo massivo, que se chama obsolescência programada. O que é que isto dizer?
Quer dizer que as coisas já são desenhadas para durarem muito pouco e para não haverem componentes para reparação. Ou seja, tudo está feito para que a coisa tenha uma vida útil muito curta e, em vez de reparar e conservar e reutilizar, as pessoas tenham que substituir. Com os eletrónicos há cemitérios e cemitérios de resíduos. 62 milhões de toneladas são dados que são científicos, mas eu tenho que admitir, eu olho para estes números e eu não consigo visualizar na minha mente o que é que isto representa do ponto de vista de dimensão. E o que é muito complexo aqui é que nós deitamos as coisas ao lixo, mas o deitar fora não existe. Isto vai parar a algum sítio, ok? Ou é incinerado, queimado, e isso, claro, liberta gases com efeitos provoca gases com efeitos estufa, que têm impacto nas alterações climáticas, portanto tem uma pegada carbónica, ou então está a provocar paisagens como esta que já se conseguem ver do espaço. Isto é no Chile, é roupa que vai da Europa e da América e isto é uma pequena parte. Há uma autora muito interessante, que é a Annie Leonard, que tem um vídeo que vocês têm que ver, não vamos ter tempo aqui porque o vídeo tem 20 minutos, mas chama-se The Story of Stuff, que é no fundo a história das coisas, que mostra todo este percurso, desde como é que se produzem as coisas e depois porque é que não existe o deitar fora e que vale mesmo a pena vocês verem. Portanto, para além das alterações climáticas, temos a poluição, e já fomos falando aqui, de facto, produzir roupa. Para produzir uma t-shirt, que é a peça mais pequenina, são precisos 2.700 litros de água, pelo menos 2.700 litros de água dá para uma família a tomar banho e beber cerca de quase 3 anos. Isto é muita água, ok? Mas a indústria da moda usa uma grande quantidade de água doce ou água potável. Cerca de 4% é muito. Para além de que, por causa da emissão de dióxido de carbono, é uma das principais responsáveis para o aumento da temperatura e para, no fundo, o incumprimento daquilo que são as metas de descida da temperatura definidas a nível mundial. Mas para lá daquilo que é, no fundo, que é o custo invisível das nossas roupas, eu acho que agora já dá para olhar para as nossas roupas e perceber que elas têm um custo ambiental, hídrico até. Há uma pegada hídrica, chamemos-lhe assim, invisível na nossa roupa. E nós estamos a usar uma medida que é mais ou menos consensual, mas nós não sabemos exatamente, pode ser muito mais, não é? E sabemos que muitos das tintas que são usadas para colorir a nossa roupa são sintéticas. Muitas das fibras que nós temos na nossa roupa, maioritariamente, são derivadas de combustíveis fósseis, como o poliéster e como o nylon. E, portanto, não só estamos a usar demasiados recursos naturais, como estamos a poluir os rios, os oceanos e, no fundo, a atmosfera. O que é o consumo sustentável? Vocês, a esta altura, já começam a ter uma percepção, se calhar, mais clara do que é que pode ser descrito como consumo sustentável e que, até quando se fala em consumo, temos que incluir também a produção e temos que contextualizar isso dentro de um modelo de desenvolvimento ou um modelo que, no fundo, é aquilo que gera riqueza e bem-estar na sociedade e dentro dos países. Mas a ONU, portanto, as Nações Unidas, definiu o que é consumo sustentável, que, no fundo, é o modelo que satisfaz as necessidades presentes, não é, dos seres humanos, usando os recursos de uma maneira eficiente que não compromete a sua regeneração, nem compromete, digamos, as gerações futuras. Portugal já esgotou os recursos naturais para este ano. O ano passado foi a 28, salvo erro. Este ano já foi ontem. Com mais informação, com mais sensibilização,
com políticas públicas à volta da mitigação climática e, inclusive, alguns financiamentos públicos canalizados ou a canalizar para estas áreas, e nós já estamos em débito para com a Terra. Há uma plataforma que vocês podem consultar, que se chama Global Footprint Network, e que, no fundo, é uma plataforma que vai monitorizando a performance, aquilo que vai acontecendo nos diferentes países e em que dia é que nós já estamos. É como ir à despensa e já não haver comida. Portanto, qual é a solução aqui? É passar de um modelo que é linear para um modelo que é circular. E o que é que isto significa? Que no modelo circular nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nunca há o conceito de resíduo ou desperdício, porque em algum momento ele é devolvido ou integrado na cadeia de valor e volta a ser matéria-prima. Mas isto vamos trocar por miúdos para ficar mais claro. Exemplos de soluções circulares que vocês conheçam. E vocês já conhecem soluções circulares, porque os vossos avós já têm práticas circulares em casa e vocês de certeza que também já fazem coisas circulares. Portanto, o que nós fazemos é olhar para esses desperdícios como recursos, como matéria-prima, selecionamos, tratamos, vemos o que está ok e volta a entrar no mercado como uma peça de roupa, com criatividade e com um trabalho manual que é superior àquele de produzir em série. Fazemos roupa de qualidade, roupa intemporal, roupa que serve às necessidades de um público específico. Nós estamos focadas mais nas mulheres entre os 30 e os 45 anos e, portanto, aquilo que não tinha valor comercial e que inclusive ia ser lixo, passa a ser matéria-prima e passa a ser um produto até de valor acrescentado que volta a circular no mercado. Enquanto consumidor cidadão, vocês já perceberam que têm até algum poder, certo? E até do ponto de vista de escolhas ou de opções, pode-se falar naquilo que é a inversão da pirâmide de Maslow e começar por, primeiro, usar o que já temos, depois pedir emprestado. Às vezes temos só uma festa ou precisamos de uma coisa específica para uma disciplina ou para uma atividade ou para umas férias. Portanto, são coisas que até tendem a ser caras. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do fato da neve e dos skis, que são coisas muito caras, que precisamos às vezes uma vez ou duas. Se já tenho, ótimo. Se não tenho, vou primeiro pedir emprestado. Isto até é aplicável também quando iniciam projetos. Em vez de estar a comprar tudo, podem pedir emprestado e ver o que é que os vossos amigos, os FFF, que são os Family, Friends and Fools, que são normalmente pessoas que nós conhecemos na nossa rede, podem fazer por vocês. Depois, o swap, o trocar. Trocar coisas é, de facto, algo que eu acho que é extremamente interessante e claro que aqui estou a ser um bocadinho parcial, mas acho que sacia um bocadinho a nossa necessidade de novidade, porque também há uma coisa que deve ficar clara, que é o ser humano, desde que existe, que gosta de se adornar, ou seja, a moda, ou ter acessórios ou objetos, e eu falo mais na moda, porque acho que de facto neste momento é uma indústria com mais expressão e é aquela que eu domino mais. E a moda é, de facto, um exercício de individualidade. Nós, desde que somos pessoas, gostamos de adornos e às vezes temos aquela necessidade de coisas novas, de mudar. E as trocas saciam essa necessidade, pode ser com irmãos, com amigos, e na realidade não tem um custo financeiro, então se for equivalente, tanto melhor, e estamos a prolongar a vida útil a uma coisa. Portanto, e mais... mercados de trocas, quando eu digo mercados, é só a expressão, mas eventos de trocas são coisas que vocês, para a próxima semana, podem organizar aqui na escola. Quanto melhor uso nós dermos à roupa e às nossas coisas, melhor. Porquê? Porque, à partida, a chamada pegada ambiental ou o custo invisível na fase de uso vai ser menor. Por último, só uma nota em relação à reciclagem, porque acho que isto vai começar a ser uma realidade, que é os Estados-membros
tem uma diretiva que obriga a que criem fluxos de recolha e gestão de têxteis como resíduos urbanos. O que é que isto quer dizer? Que ao lado do contentor do vidro, do papel e do cartão, vão passar a ter contentores para a roupa. Para lá daqueles que já existem, agora vão ser os municípios que vão ter que fazer alguma coisa em relação a isto. Sabemos que isto está extremamente atrasado. E qual é a relevância da reciclagem para aqui? É que a reciclagem em Portugal e na Europa não está num ponto de desenvolvimento suficiente para dar resposta à quantidade de lixo que se prevê que vai ser recolhido, ok? E há muitos entraves mais técnicos e também de operacionais mesmo, mas há outros que nós sabemos que dizem respeito ao facto de nem tudo é reciclável. Há muitas peças que têm fibras, mais do que uma fibra, nem sempre é possível reciclar peças com diferentes fibras e nós cortamos as etiquetas. Portanto, a mensagem que tem que ficar aqui hoje é: ou passamos a escolher roupa que só tenha uma fibra, que é tipo o algodão, ou se for poliéster, que seja 100% poliéster, ou uma chamada monofibra, e não cortamos as etiquetas, que é para, numa fase mais à frente, isso não ser um entrave à reciclagem. A mensagem é, indo àquele quiz, àquela pergunta, quem é que tem a responsabilidade de criar aqui alguma mudança, sem romancear, sem entrar aqui em contos de fadas, todos podemos mesmo fazer alguma coisa. Pequenos gestos, pequenas coisas que vocês vão alterando, vão ter um impacto a longo prazo, não só na vossa vida, mas sobretudo no coletivo. E claro, tem que ser algo que também seja sustentável para vocês e para as vossas famílias e que seja uma coisa que vocês consigam integrar no vosso dia-a-dia. E acho que terminamos muito bem. E vamos fechar. E vamos fechar. Queria agradecer a todos vocês a vossa presença e a vossa participação e queria agradecer à Helena esta partilha fantástica. E este é a terceira edição do Café para Acopar. Portanto, se tudo correr bem, regressamos no próximo ano letivo. Obrigado a todos e até breve.